Olá, aqui estamos novamente para darmos continuidade no nosso ensinamento de como nos libertar do passado, de como nos libertar daquilo que nos prende, que nos paralisa e que nos deixa desmotivado a continuar. Nós falamos até agora sobre seis temas que nos fazem dar uma mudança nas nossas vidas. E o intuito desses vídeos é provocar milagre. Então, se até agora você não provocou provocar milagre não, provocar uma mudança. Se até agora você não provocou uma mudança, se esses vídeos não provocaram, nós vamos estar buscando a fonte da onde não está acontecendo. Então, qual é o intuito? O intuito de hoje, de nós estarmos fazendo novamente esse vídeo, é falar algo que talvez você esteja nessa zona, você esteja nessa situação e não está identificando. Talvez você já passou todas as outras fases, já perdeu o medo, as distrações já não te tiram do seu destino, você já sabe qual é a sua identidade. Precisamos identificar o propósito das nossas vidas. Precisamos identificar a nossa identidade, a quem nós pertencemos e qual é o propósito das nossas vidas, do que nós vamos viver, para onde nós vamos chegar no nosso destino. Não podemos viver a vida por viver. E o tema de hoje ele tá maravilhoso, porque, como eu disse eu já passei por essa situação, já estive nessa zona e ela foi assim crucial na minha vida para mudar alguns parâmetros para que eu pudesse enxergar o meu destino. E o meu destino, verdadeiramente, ele só foi traçado porque Deus colocou assim as situações e as pessoas para me empurrar para o meu destino. Porque você vive o tempo todo, às vezes sem entender, como ontem nós falamos sobre identidade. Às vezes nós não entendemos para que fomos criados, por que você nasceu nessa família, por que você está nesse emprego, por que você gosta disso. Então, às vezes nós não entendemos. Mas Deus, ele tem propósito nas nossas vidas. Nós nascemos por um propósito. E o tema de hoje é zona de expulsão. A zona de expulsão é algo assim tremendo, é algo que te faz, ao mesmo tempo, te dói de maneira que você não entende, não compreende por que estão fazendo tudo aquilo para você, mas quando você passa por ela e você sai daquele momento, você descobre verdadeiramente o propósito daqueles momentos que você viveu. Um exemplo, vou te dar um exemplo. José, ele tinha sonhos. A sua mãe era uma sonhadora, passou para o seu filho que era um sonhador e ele tinha um sonho. Ele sabia qual que era o propósito de vida dele. Ele já sabia a identidade, ele sabia que os irmãos dele iam reinar porque Deus já tinha revelado para ele. Talvez essa tarde Deus já te revelou qual é o propósito de vida, só que você não sabe como você vai chegar lá. Então você pode descobrir através desse vídeo, começar a entender as coisas e colocar as coisas no lugar. E aí José, ele simplesmente sai, o seu pai pede para que ele vá ver os irmãos. Então, quando ele vai ver os irmãos, ele procura no lugar onde o pai dele disse que estaria e não encontra. E ele simplesmente começa a voltar. Quando ele volta, eu creio que Deus falou, não, ele precisa encontrar, porque ele precisa encontrar o destino dele. Quando ele estava voltando, ele ia voltar para a casa dele, voltar para a vida dele, para o natural dele, tudo que ele vivia e dizer, pai, eu não encontrei os meus irmãos. Mas aí veio de encontro com ele um homem e esse homem perguntou para ele o que ele estava fazendo ali, quem que ele estava procurando. E José respondeu, meus irmãos. E aí, quando você tem o seu destino traçado já por Deus, o propósito de vida já direcionado por Deus, ele não permite que você retorne. Ele não permite que você volte à estaca zero. Mas essa zona de expulsão te faz o quê? Te faz você ir avante. José foi levado por esse homem até onde seus irmãos estavam. E ali, tudo aconteceu com José. Coisa ruim. José foi jogado, José foi traído e virou escravo. Mas qual que era o propósito? O propósito era realizar aquele sonho que Deus já tinha dado para ele. Então, tudo que José sofreu por ser jogado, ele foi expulso
expulso da zona de conforto. Deus nos expulsa da zona de conforto para que nós possamos cumprir o nosso propósito. O nosso propósito em Deus, ele nos expulsa. Então, para José não foi nada confortável viver como escravo. Mas ele foi expulso da zona de conforto dele, aonde o papai cuidava, aonde ele tinha a melhor túnica. Ele era o queridinho. Às vezes nós estamos em algum lugar e nós somos o queridinho. Somos o queridinho, não, nos destacamos mais. Aí Deus vem e fala, mas não é esse o meu propósito para a sua vida. Então eu vou te tirar. Aí vem uma traição de um amigo, vem uma exclusão que você não entende, vem as calúnias, as difamações, vem os apontamentos, a inveja, e você fala assim, eu não fiz nada, por que eu estou recebendo isso? Você está na zona de expulsão. Eu estive na zona de expulsão e eu não compreendi, eu não entendi, eu falava exatamente assim, eu não sei o que eu fiz, eu não fiz nada, o que estão falando é mentira, o que estão falando não tem nada a ver. Mas o inimigo das nossas almas, ele usa isso. Por quê? Porque às vezes ele quer que nós nos paralisamos nessa zona e esquecemos. Talvez você perdeu um emprego que era tão bom, um emprego que as pessoas gostavam tanto de você, que você era tão bem sucedido. Mas Deus queria te tirar desse emprego para te jogar aonde é o seu propósito, o seu destino. E se você permanecesse, você estaria confortável. José foi lançado na cova, foi vendido. Quando ele foi vendido, ele estava já lá, já sido reconhecido como aquele que cuidava das coisas, né, do palácio. Ele já tinha saído da escravidão. E aí ele ficou numa zona de conforto novamente. Só que aquele não era ainda o propósito de Deus. Não era aquilo que Deus tinha. Não tinha concluído o propósito de Deus. O destino final ainda não era aquele. Aí vai lá, a mulher de Potifar é usada. Para quê? Para mentir novamente. Para poder falar coisas que não existiram de José. E o coloca de novo na zona de expulsão. E expulsa ele novamente para o seu destino. E é tremendo porque Deus, ele nos tira do conforto que nós achamos, já entendemos, já sei tudo. Você estuda e você sabe tudo. E aí Deus fala, mas eu não quero que você aplique esse estudo nessa empresa. Eu quero que você aplique esse estudo naquela empresa, que lá está o teu propósito, o seu destino final. Ou então você se dedica a situações de casa, a situações de família, mas o propósito de Deus era curar. Então, às vezes você alivia algumas coisas, mas você não permite que Deus cumpra o propósito. Aí Deus te tira do meio da sua parentela, te manda para outro país, te manda para outra cidade, faz você mudar, faz você passar vergonha, para que você saia da sua zona de conforto e comece a viver o seu propósito. Então, nesta tarde, nós vamos viver o nosso propósito, como José. Eu vivi uma situação ao qual eu não entendi, eu não compreendi, mas quando eu estava nessa zona de conforto, eu me confortava porque eu sempre deixava. Ah, tem inveja de mim? Então pode fazer. Ah, querem ser igual a mim? Porque eu vivi situações que as pessoas me copiavam. E eu, assim, dentro daquela situação, eu até dava risada. Porque as pessoas faziam como eu fazia. Não tinham identidade. Mas naquela época eu não entendia nada disso. Eu não entendia. Eu achava assim, Deus, não é pra mim, é pra ela. Não é para fazer, é para ela fazer, é para ele fazer. E aí eu fui deixando. E Deus deixou uma certa situação tão profunda que foi que arrancou a todos, arrancou toda aquela situação para que eu vivesse o propósito dele. E hoje nós estamos, tanto eu quanto meu esposo, vivendo o nosso propósito de vida. Nós estamos vivendo, hoje nós verdadeiramente vivemos aquilo que Deus tem para nós.
Então, se você nessa tarde se identificou, está numa zona de expulsão, comece a pedir para o Senhor, fala, Senhor, deixa eu entender, se essa é a minha zona de expulsão, eu não vou mais ficar chateado. Não fique chateado porque alguém falou mal de você. Não fique chateado porque você foi demitido. Não fique chateado porque falaram inverdades sobre a sua pessoa. Ou até porque tiveram inveja. Não fique. Lance as ofensas fora, como nós dissemos no vídeo passado. Não permita que isso te paralise. É só uma zona de discussão para você viver o melhor. O melhor de Deus ainda está por vir. Você precisa passar pela zona de expulsão. O conforto não pode ficar na sua vida. Então, é necessário você sair, às vezes, do local onde você está. Deus disse para Moisés sair. Então, não é para ficar, às vezes, no local onde nós estamos. E nós resistimos. Eu resisti porque onde eu estava, eu pensei que ali seria o meu último lugar, que eu nunca mais ia sair dali, que eu nunca mais ia trocar. Mas Deus permitiu uma situação na minha vida que foi tão difícil, mas que me levou para o meu propósito. E eu creio que essa tarde Deus vai fazer isso com você também. Se Ele não fez ainda, se você não está no propósito, se você ainda não sabe a sua identidade, se você ainda não tem a sua identidade marcada do que Deus tem para você, se você não tem ainda um propósito de vida e se você não sabe o seu destino, você vai passar pela zona de expulsão. E a zona de expulsão, ela não é porque você é errado ou porque você tá em condição que desagrada a Deus ou porque você é um coitado. Não, é porque você tem que viver o propósito que Deus tem para sua vida. Deus abençoe. Vamos continuar animado, vamos continuar fazendo os exercícios, vamos continuar nos curando, vamos continuar nos libertando e vamos provocar o milagre. Vamos provocar o milagre, vamos provocar a mudança, porque a mudança depende de nós. O milagre é Deus quem faz, mas a mudança depende de nós. Beijos, Deus abençoe.